Não é normal. Quando provocado o PGR sobre a questão da arma, nós aqui, favas contadas. E já passou a bola para o Gonê, agora só esperar um pouquinho. Lembrando que a condição do presidente Bolsonaro voltar para Papudinha, nesse absurdo também criado de uma prisão domiciliar temporária, isso não existe no Brasil. Eu não sou do juridiquês, eu sou um leigão, mas eu aprendi. Não existe prisão domiciliar temporária no Brasil. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Wellington Barros tem informação pra gente. Como é que a gente vai começar o dia hoje, Barros? Pitoli, vamos começar falando sobre a PGR. A PGR pediu um prazo para analisar se a posse de arma lá do presidente Bolsonaro é uma falta grave. Nós falamos aqui na semana passada que o ministro Alexandre de Moraes pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República em relação àquela arma apreendida na semana passada. E a PGR tinha um prazo de 24 horas e agora pediu 48 horas, e agora pediu mais prazo para analisar se a arma que estava guardada e era em nome do presidente Jair Bolsonaro configura falta grave. Em parecer, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, considerou que as investigações sobre a manutenção de uma pistola para o Bolsonaro ainda não caracterizam situação que justifique punir o ex-mandatário com o retorno à prisão no complexo da Papuda. O prazo da prisão domiciliar humanitária se encerrou ontem. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir se prorroga ou não o benefício. Na quarta-feira, como eu disse, ele pediu um parecer da PGR sobre o possível cometimento de falta grave de Bolsonaro por não ter entregue essa arma. A defesa do ex-presidente alega que não havia decisão judicial ordenando a devolução do equipamento. No parecer, Gonet afirmou que nesse estágio inicial das investigações não se vislumbra uma situação caracterizadora de falta disciplinar ou de descumprimento das condições de cautela que o condenado está submetido. Segundo Gonet, a configuração de uma falta como grave exige mais do que a subsunção do fato à norma, demandando a análise de impactos da conduta ilícita na ordem jurídica e no objeto e finalidade da execução penal. A PGR sugeriu que se aguarde a conclusão das investigações sobre as circunstâncias da manutenção desse armamento durante a prisão domiciliar para, a partir daí, verificar se houve ou não irregularidades. Sabe qual é o nome disso? Seringa. É o medo da seringa. Sabe, quando você está ali naquela situação ali, né? Sabe? Eu vou justificar. SBT News ontem fez uma postagem, Barros, dizendo que estão aguardando a volta do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro para Papudinha, para voltar com Magnitsky em Alexandre de Moraes e, quem sabe, alguns outros, né, próximos do Xandão, serem colocados nessa situação, tá? Ontem a SBT News tratou disso, que tiveram acesso a um integrante do Departamento de Estado norte-americano, ou seja, próximos de Marco Rubio, que já falaram assim, a gente só está esperando ele voltar, o Bolsonaro voltar para Papudinha, o presidente, para a gente poder dar andamento em alguns processos aqui com relação a Magnitsky, né? Voltar aos efeitos sobre quem já foi magnetizado e oferecer, né, essa lei, a Magnitsky, para outros. E aí vem o Gonet nessa linha. Vem o Gonet exatamente nessa linha, dizendo, olha, não tem nada de errado, né? Não tinha na manifestação, como a defesa disse, não enxergamos aqui uma falta grave. A gente está no Brasil, onde lá, você vai se lembrar, nem sei, quando fechou o Triângulo das Bermudas ali, né? Lewandowski no Ministério da Justiça, sucedendo o Flávio Dino na dança das cadeiras, né? Que o Lewandowski sai do Supremo, Dino vai para o Supremo. Quando o Lewandowski chegou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandando a Polícia Federal. Aí o Gonet, Paulo Gonet, um pão com frango, né? Que
é sócio do Gilmar Mendes. E o Supremo Tribunal Federal, essa triangulação nociva, perigosíssima, quando isso começou lá atrás, os caras eram mais corajosos, você vai se lembrar, né? Era uma triangulação quase que sem zaga. Não tinha zaga, não tinha goleiro, gol ali escancarado. O pessoal era, vê lá pra mim, já vi, pode seguir. Ih, já vi, pode operação. Ih, já vi, pode busca e apreensão. E não era assim? Era uma facilidade, era um jogo jogado, né, contra o WO. O outro time não aparecia, não tinha chance de aparecer pela força, né, desse trio calafrio, né, que é Ministério da Justiça e Segurança Pública, que comanda a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal. Só que, diante dessa informação que ontem vazou, de que o Departamento de Estado americano já está só aguardando a volta do presidente Bolsonaro para Papudinha para decidir o que vai fazer, né? E eles sabem que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão em Washington, estão sabendo de tudo, né? O Gonê já deu aquela tirada, já tirou o pé da bola. Por quê? É importante a gente lembrar também que hoje, ou até um determinado momento aqui atrás, né, ali em 30 de julho do ano passado, ou ainda ali em meados de julho, logo depois da decretação da tornozeleira do Bolsonaro, vieram as sanções para autoridades do Brasil, né? E dia 30 de julho, a Magnitsky no Moraes. Lembra disso? Pois é, até aquele momento a gente não sabia o que era paridade de armas nessa luta. A gente não sabia porque, de um lado, uma caneta pesadíssima e do outro a gente sempre sem razão. Igual eu lá em casa, né? Sempre sem razão, não é assim? Nesse momento a gente falava assim, tá, a gente vai perder, ok, tá, a gente vai perder de novo, porque naquela triangulação que mencionei há pouco, Ministério da Justiça, PGR e Supremo, a gente sempre perdia. Tudo caía nas mãos de Alexandre de Moraes, tudo nas mãos da primeira turma do Supremo. E os caras promovendo absurdos e mais absurdos, o início dos julgamentos em plenário, ouvindo os advogados, como o doutor Sebastião Coelho, que aliás, falei com ele ontem, graças a Deus está se recuperando da cirurgia cardíaca pela qual passou, graças a Deus. Doutor, sei que o senhor está me acompanhando, um beijo no coração do senhor e da dona Sandra, esposa do doutor Sebastião Coelho, uma querida também, né? Lembra do Sebastião Coelho, quando ele estava ali, doutor Sebastião Coelho ali, defendendo o seu cliente, presencialmente, desafiando os ministros do Supremo, lembra daquilo? Eles mudaram a regra do meio do jogo. E aí caiu tudo para a primeira turma, não tinha mais a defesa oral ali por parte do advogado. Eles foram fazendo o que eles bem entenderem e a gente perdendo uma atrás da outra. Era assim, ó, tá, a gente vai apanhar de quanto hoje? Né? A gente vai perder de quanto hoje? Era assim, porque perder a gente já sabia que ia. Entram os americanos e a gente começa a perceber assim, olha, aparentemente encontramos um aliado que pode fazer frente à caneta daquele cidadão que continua a usá-la para perseguir, ok? E nesse momento, diante do que o SBT News colocou, dizendo que o Departamento de Estado americano está aguardando o retorno do presidente Bolsonaro para Papudinha, para tomar algumas decisões, eu vejo Paulo Gonê tirando o pé da bola, já olhando para o que pode acontecer, porque não é normal, concorda comigo? Não é normal. Quando provocado o PGR sobre a questão da arma, nós aqui, favas contadas, e já passou a bola para o Gonê, agora só esperar um pouquinho. Lembrando que a condição do presidente Bolsonaro voltar para Papudinha, nesse absurdo também criado de uma prisão domiciliar temporária, isso não existe no Brasil. Eu não sou do juridiquês, eu sou um leigão, mas eu aprendi. Não existe prisão domiciliar temporária no Brasil. Tomaram a decisão de colocar aquele sentenciado, aquele condenado na prisão domiciliar, não tem volta. Salvo, meu Deus, Bolsonaro não. Prazo. Acho que o ChatGPT que deu prazo. Quanto tempo leva um idoso para se recuperar de uma pneumonia bilateral, broncopneumonia bilateral? 90 dias. Então, 90 dias de prazo.
Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. O prazo que expirou ontem não é para ser avaliada a questão da arma, é para ser avaliada a questão da saúde. Se não há nada que desabone a conduta do presidente Bolsonaro, porque não havia determinação na sentença para a entrega da arma, não tem que se discutir a arma. Mas cavaram essa falta para pegar o presidente Bolsonaro numa fita dada. Desculpa, um dia a gente vai poder... Olha, como eu desejo um dia poder falar assim, gente, rompemos a bola de ferro dos pés, rompemos as correntes, não temos mais as algemas, tiraram as nossas mordaças. Sobre qual assunto você quer tratar? Eu vou adorar um dia poder fazer um programa assim. Sobre qual assunto você quer falar? Porque a gente sabe de situações, só que se eu tratar das informações como elas merecem ser tratadas aqui, eu vou em cana, acaba a rádio, acaba tudo. Mas o que eu posso lhe adiantar, essa história da arma, naquela blitz, é fita dada. É a linguagem do crime, eu entendo. Tô meio Deolane, né? A linguagem de bandindinho, né? Mas o que a gente tá vendo acontecer é falta cavada. Ele tá com problema de saúde ainda? Não é que o presidente Bolsonaro está com problema de saúde. Ele tomou uma facada. Há 1 ano e 2 meses, há 1 ano e 3 meses, 2 meses, ele passou por uma cirurgia de 12 horas de duração para reconstruir a parede abdominal, tá bom pra você? Você vai dizer para mim que esse cara vai voltar a ter plena saúde? Ele precisa de cuidados. Ele está na situação que está hoje porque está em casa. E vai ter problema se voltar para Papudinha. E a questão não é a arma, a questão é a saúde. E os laudos já saíram? Então os caras hoje estão esperando a decisão do PGR com relação à arma para saber se Bolsonaro volta ou não volta para Papudinha. Mas a questão não é a arma, a questão é a saúde. Saúde. E a saúde do presidente está no nível que está, equilibrada ou estável? Podendo imaginar o seguinte, ela está estável? Sim, ele continua com soluço. O soluço está perseguindo o presidente Bolsonaro. Tá, e se for para a cadeia? Tem um fator psicológico, isso pode piorar. Ele tem que permanecer em casa. E outra, prisão domiciliar não tem temporária. Não existe isso, prazo de 90 dias. Para quê? Moeda de troca? Para ficar pressionando quem? A família? Ficar pressionando quem? O filho Flávio? Ficar pressionando quem e por quê? Embora a gente já saiba das respostas. Então, amigo, desculpa, essa história de Gonê tirar o pé da bola aí tem um outro cheiro para mim. O Gonê tirar o pé da bola, para mim tem mais um cheiro de Departamento de Estado americano do que compaixão. Porque eu não vejo compaixão frequentando o dicionário na turma dessa gente. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.